Sim. Bom dia. Você tá comigo. Da CJSL. Oi, Agatha. Oi. Bem? Né? Oi, tia. Nossa, ela me viu? Você. Uhum. Como que ela me viu? Porque dá pra ver na câmera onde você tava. Oi, Bia. E tá Oi. gravando tudo e vai ser pro YouTube. Oi. Tudo bom? Oi. Oi. Ô, Sora, eu amei, Sora. Bom dia! Bom dia, Sora. Bom dia, Sora. Bom dia! Finge que nada aconteceu, né? Né, Sora? Tô brincando, tô só enchendo o saco. Finge. Ai, gente. E aí? Motivados, não Sora. motivados? Não. Eu vou fazer uma pergunta que já vai esclarecer todas as suas perguntas que você acabou de fazer. Tá bom. Por que aula, Sora? Por que aula? Porque senão tava desempregada, né, amor? Ah, Sora. Otária. Nossa, que ignorância. Então, né? Meu Deus, que agressividade. Não, no caso, por que aula? Pra que aula, né? Pra aprender, no caso. Existe uma Constituição Federal que definiu que todo ser humano, desde 1988, lá tem uma Constituição Federal que define que a educação básica é direito de todos. Então, você precisa ter. Entendeu? Aí foi um embasamento, Pode tirar foi um embasamento melhor do que o do meu trabalho, né? Senão eu tava desempregada. Acho que a Agatha travou, Sora. De leve, né? Ah, voltou. Minha conexão estava um pouco instável na aula do 9º ano, deu uma travadinha. Não sei, acho Beleza. que muita A minha gente. também tá meio instável, mas é mais ou menos. A minha tá normal. Tá indo. Tá normal, a minha. Gente, eu olho umas coisas tão gostosas de comida assim no Instagram. Tchau, Bia. Ai, Sora, eu fico com vontade de fazer, só que eu não sei fazer. É tão triste, Sora. Não, eu sei fazer, só que eu não tenho condições, sabe? Eu não tô com uma condição física que eu posso ficar comendo essas coisas. Aí é meio triste. Ah, tá, que eu achei que fosse, no caso, condição financeira, né? Eu também achei, Sora, fiquei assustada. Não, financeira não. Graças a Deus. Ah, então. Então, no caso é uma opção, né? Para ter uma vida mais saudável. Tá difícil, Sora. Gente. Nossa, ninguém entrou até agora, só eu, a Agatha e a Sora. Que gente exemplar, né? Não, que só entrou a gente até agora. Vocês alunos exemplares. Vou mandar no grupo da escola, a aula já começou. Ah lá, o Matheus entrou. Ai, Matheus Já também. tava aqui, faz O tempo. Matheus já tava aí, ele entrou primeiro que vocês. Nossa. Porque a minha câmera tava desligada, mas eu tava aqui vendo as pessoas, gente. Eu só desliguei minha câmera e o microfone, eu tava vendo o vídeo. Com preguiça. Ai, que preguiça, também tô. Gente. Alô? E aí, Murilo? Murilo. Murilindo. E aí, Murilo. Murilindo? Ei, cadê? Murilo não tá aí? Morreu. Morreu. Mentira, Solid. A parede dele é a parede branca ali. Olha lá, que pleno. Ah, ele tá de ET. Que ótimo. Eu gosto quando a pessoa põe o plano de fundo e ela vira o chroma key, né? Que o plano de fundo vem nela. Fica top. Sora, meio que dá pra você manipular isso, quer ver, ó?
Assim. Tipo, se eu só colocar, ó, ele fica assim. Carol, Mas daí. peraí, a Brenda não tá aqui, né? Ela falou que ia demorar um pouco pra entrar. Tá. É meio bugado. Aí foi. Gente, Deus o livre. Esperar mais um minutinho, aí nós já começamos, Só tá? não deu certo. Eu devo estar vendo Pô, com Murilo tá ótimo, pessoal. Sara, tem um sapo atrás de você, é isso mesmo? Sapo, professora, porque eu gosto muito de sapo. Daí eu coloquei até. Bom dia, Sora. Bom Eu tenho esse dia. sapo que ele tá numa moto, olha. Ele tá numa motinha. Um Só sapo. você realmente gosta de sapos, né? Eu gosto muito de sapo. Gente, eu gosto de chocolate, pelo amor de Deus. Miau. Exatamente. Eu gosto de encher o saco do meu irmão mais novo. Eu também. Ah, eu também gosto. Ele e o meu. Nossa, eu também. É muito bom. Meu irmão, ele é pequenininho ainda, né? Ele mal sabe falar, mas ele sabe falar palavrão, velho. Aprendeu a falar palavrão e não sabe falar direito. Tá errado isso aí. Vamos, gente, vamos começar. Você tá ouvindo um show, né? Porque o Matheus tá cantando. Ó. Anitta. É, exatamente. Vou mutar Nova aqui. Anitta. Acabei de mutá-lo. Nossa. Eu tenho esse poder. Nossa, acabou com o show dele, ó. Eu tenho esse poder. Fico chateado. Sora, você Cadê Sora? Você não tem esse muito poder ruim, todo não. aí, meu? Ô, Sora. Eu tenho vacilo. poder de mutar, de proibir vocês de compartilhar a tela. seria uma pena se você proibisse a gente de compartilhar uma câmera, né? É, pois é. Nossa, isso é tão triste, não. Sora. Isso não foi. Gente, isso não. Já falei pra vocês. Isso não é determinação minha. Nem vem que não tem. Deixa eu fazer Não, uma você chamada. pode. Pô, se você vê que algum aluno tá fazendo merda, Meu amor, quem sou eu na fila do pão, Brasil? Quem sou eu? Sou ninguém. você é a Sou professora. ninguém. Então você é o bom, Sora? Gente, Sorinha. peraí. Eu fiz a chamada. Não é do nono ano, não é? A chamada. Ah, é, no caso é. No caso, Brasil. Nossa, Olha o Sora. Davi aí, olha o Davi. Bem louca de linguiça. Aqui, Confunde né? a gente mesmo. Ai, desculpa. Legal. Deixa eu ver quem tá aí. Gente, ó, eu vou. Ai, misericórdia, Sora. Olha a foto. Ai, eu dei essas Vou fotos, interromper Sora. aqui, ó. Só pra vocês Ai, saberem. obrigada. Preciso Vocês tirar não têm noção. foto, Sora. Tá difícil. Vocês não têm Não, noção. mano, aí a pessoa vai tirar foto da gente celular assim, na sua cara. Bem na frente, André mano. tá aí, a Agatha tá aí. Mesmo. I'm here today, Sora. Quer tirar foto dos poros. Brenda, Esther também. Oi, Sora. Sora, a Esther tava com problema no microfone. Não sei se ela conseguiu arrumar. Tá com problema ainda, né? Beleza. Felipe Melo não tá, né? Tá muito travado da Esther, ó, Sora. Uhum. Alguém dando uns tapas no microfone aí. Espina tá aí, Espina. Felipe, Na Espina. bunda e começou a peidar. Ok. Mafer também. Quem tá aí? Pois é, do nada. Isabela. Isabela com Z tá aí, gente? Não sei, Sora. Você pulou eu. Não, acho que não. Mariana, desbloqueia a câmera, senão fica com falta. Tá desbloqueada, Sora. Ah, cadê você? O preto é o cabelo dela, Sora. Vai pular pra pegar você, rapaz? Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Rapaz, Deve ver melhor. Luísa, Peraí, Sora. Luiz Fernando tá aí, Colocou- Luísa. Isabela com Z acabou de chegar. Eu Isabela? cheguei. É, na O que você quer, Letícia? passeada, Sora, né? aí, você colocou aí? Coloquei. Obrigado. Matheus Murilo tá aí. Demorou pra acordar, hein? Nicolas. Gente, Aqui, ah, tá bom. aqui, Pedro não tá hoje. eu. No caso, não. Rafa tá aí. Rebeca. Aqui, está. Sora. Beleza. Vamos para didática, galerinha. Tem certeza? Absoluta. Tem certeza mesmo, assim. No caso, você perguntar de novo, sim, eu tenho. É. Desculpa. Nossa. Gente, Pode eu nem não mais abri a brincar, apostila. mas... Não, eu falei. Não falei nada. Falei que no caso, se você perguntar de novo, eu tenho certeza. E o Explode My Brain. Peraí, gente, deixa eu ver qual que é aqui. Página didática. Página 38, pessoal. Vamos lá.
Ah, não quero esse, não. Quero esse daqui, para mim é melhor. Vamos entrar em pontuação da oração subordinada substantiva. Na realidade, não tem nada demais. Ele vai explicar que algumas condições explicativas, com condição de modo, tempo, lugar, ali, circunstância, tem que aparecer entre vírgulas se tiver no meio da oração. Se tiver no final, não tem necessidade. Se tiver no início, tem que ter uma pausa. É só a questão da pontuação mesmo, da vírgula. Não é tão difícil, tá? Vocês vão ver. Nosso objetivo hoje é tentar irmos da 38 até a 42, tá? A 42 até a letra C, se eu não me engano. É bem rapidinho, gente. Não tem nada de muito extenso. Eduarda, lê para mim o exercício 6, o quadradinho e a letra A. Analise com atenção o período a seguir. Quase sempre percebia que eu era o único negro dentro de um bar ou um restaurante. A. Qual é o sujeito do verbo perceber? Quem percebia, gente, aqui? Eu, né? No caso, ele, só que eu. Muito bem, é um sujeito oculto, eu. Letra B, Eduarda, lê para mim. Qual é a transitividade desse verbo? Depois de percebia, tem a conjunção integrante aqui, que é o quezinho, né? Que eu era. Se não tem preposição, qual é a transitividade desse verbo? Pode falar? Pode. Verbo transitivo direto? Verbo transitivo direto. Muito bem. Aquele quer saber qual é o complemento do verbo perceber. O que vem depois aqui, ó, do verbo perceber? Ele percebeu que ele era o quê? O único negro dentro de um bar ou um restaurante. Muito bem. Ele percebeu que ele era um único negro dentro de um bar e um restaurante, ou um restaurante. Só grifar lá, né, já facilita a nossa vida meio caminho andado. Lê a D para mim, Eduarda. Copia as informações circunstanciais de tempo, modo, lugar, entre outras, e presentes nesse período. Eu vou só fragmentar, então, aqui rapidamente, tá? Para a gente entender quais são as informações de circunstância, de lugar. Quais são os lugares, então, que esse negro era o único? Para o restaurante. Bar e restaurante. Muito bem. Então, bar ou restaurante. E qual é a ideia que dá a ideia de tempo? Era? Era. Não, começa lá um pouquinho. Quase sempre. Quase sempre. Muito bem. Então, dentro dessas condições, o quase sempre e dentro de um bar ou bar e um restaurante dão a ideia de circunstância, né? Tanto de tempo quanto de lugar no período dessa oração. Luiz Fernando, lê para mim a 7. O conhecimento da formação sintática de uma oração deve determinar o uso, vírgula, analise os períodos abaixo e assinale aqueles cuja pontuação deve ser corrigida. Agora, Sara, faz um favor para mim. Você está vendo esse zoom bem grande aqui embaixo, essa explicação? Ele vai falar da estrutura da frase, de quando não é obrigatório e é obrigatório ter vírgula. Lê para mim, por favor. Ok. Sujeito mais verbo mais complemento são inseparáveis em uma oração. Essas posições sintáticas não podem ser separadas por vírgulas, inclusive quando ocupadas por orações subordinadas. Porém, quando há algum termo entre esses elementos, a vírgula precisa ser usada. Observe. Ele não queria que seu livro fosse lido apenas como... Ele não queria que seu livro fosse lido apenas como a autobiografia de uma celebridade. Aí, ele é sujeito, queria é verbo transitivo direto, e que seu livro até o final é complemento verbal. Oração subordinada, substantivo, objeto direta. Objetivo direta, né? Por conta do objeto.
Sim. Ele declarou no prefácio da obra. Ele é sujeito, declarou o verbo transitivo direto e no prefácio da obra, informação circunstancial. Ele não queria que seu livro fosse lido apenas como a autobiografia de uma celebridade. Aí, complemento verbal, oração subordinada, substantivo, objetivo, direta. Muito bem. Só antes de você completar ali com as condições de temporalidade, lugar e modo, vocês perceberam que na primeira eu não tive nenhuma explicação de circunstância. Então, não precisei colocar aquele termo entre vírgulas. No segundo exemplo, eu tinha aqui, ó, ele declarou no prefácio, o prefácio é o início, tá? No início da obra, então é uma explicação. Por isso, é o modo com que, então vamos pensar usando os exemplos que tem aqui, né? É o modo pelo qual ele declarou. E aí, por isso, esses termos têm que ficar entre vírgulas, por ser uma informação de circunstância de apresentação. Pode ler o resto, por favor, Sara. Ok. Informações circunstanciais, como tempo, lugar e modo, aparecem, em geral, no final das orações. Porém, se essa ordem for invertida, a vírgula deverá ser usada. Por exemplo, Lázaro Ramos estudou no teatro no bairro da Federação. No bairro da Federação, Lázaro Ramos estudou o teatro. Lázaro Ramos, no bairro da Federação, estudou o teatro. A vírgula também é empregada para separar elementos com a mesma função sintática. Os alunos estudaram biografias, autobiografias, notícias e charges. Os alunos é sujeito, estudaram verbo transitivo direto e biografias, autobiografias, etc., diversos complementos verbais. Os professores leram as biografias, as autobiografias e os comentários sobre elas. Os professores sujeito leram verbo transitivo direto e as biografias, as autobiografias, etc., diversos complementos verbais. Perfeito. Então, a gente entendeu que se tem informação de circunstância, está entre vírgulas. Se eu faço uma movimentação da condição de circunstância aí para o final da oração, não precisa ter vírgulas. Está no começo, tem pausa. Se está no meio, tem que estar entre vírgulas. E a vírgula separa elementos enumerativos, nesse caso, né? Biografias, autobiografias, notícias e charges. Basicamente, o exercício 7 vai falar dos termos essenciais. Então, isso aqui, ó. Sujeito, verbo e complemento são inseparáveis em uma oração em relação à vírgula. Não pode ter vírgula. Localizem aí, então, para mim, qual dessas orações estão escritas de forma incoerente em relação à pontuação. Qual delas ou quais delas vocês acham? A gente não precisa descrever as condicionais dos erros, tá? Só elencar quais são. Um minutinho para vocês fazerem. Ai, desculpa, gente. Enquanto vocês estão vendo aí, eu vou... Opa! Já vou subir a aula do 9º ano para o canal do YouTube. Rapidinho, tá? Beleza? Terminaram? Sim, querida professora Helena! Vamos lá. Quais são as orações que vocês acham que estão incorretas? Falem para mim. Professora, eu coloquei a segunda e a terceira. Dentro de um bar ou restaurante? Eu também coloquei a terceira e a quarta. Também coloquei a terceira e a quarta. Calma, gente, peraí.
Essa que o Luiz Henrique assinalou, ela está correta, porque o quase sempre é um termo circunstancial. Eu percebi aqui é o modo com que ele percebia, então precisa ficar entre vírgulas, tá? As duas que estão incorretas são as duas últimas, porque eu não separo termos essenciais por vírgula, né? Como aqui eu separei o eu era, então não posso Que ter página essa é essa? pontuação. Eu não vi a página. 39. Tá na mesma, tá dormindo, hein, rapaz? Precisa acordar, precisa tomar um energético, um café. Não é, Sora, que eu tô copiando no caderno. Vou pegar meu livro hoje. Ah, você não pegou? Sora, as últimas mesmo? A 3 e a 4? A 3 e a 4? Isso, são essas duas últimas. Eu quase apaguei, amiga. Calma. Então, elas estão incorretas porque não pode separar termos essenciais por pontuação, tá? Nesse caso, não tem nenhum termo circunstancial que precisa da pontuação. Desculpa, quem me chamou? Alguém me chamou? Então, vamos seguir para a página 40, ok? As funções do quê? Lembra que eu falei para vocês? Façam para mim um favor, tá? Então, vem desse espaço em branco aqui na apostila. Vocês vão escrever duas coisas. Eu vou interromper aqui só para compartilhar o Blackboard. Cadê o quadro branco? E aí, escrevam aí, por favor. Antes da conjunção integrante, igual que, tá? Existe um verbo. Antes do pronome relativo, que existe um substantivo. Escrevam essas duas observações. Por quê? Nessa parte aqui, nós vamos observar que ele vai analisar tanto o pronome relativo, que é aquele pronome que retoma o termo anterior, quanto a conjunção integrante, que é o conector da oração subordinada, que antecede-se um verbo, ok? Transitivo direto ou indireto ou bitransitivo, dependendo da necessidade. Tá bom? Anotaram? Só um segundo, pronto. Tá, calma aí, Sora. Não, Sora, peraí. Não, Sora, tá bom. Não, Sora, sim, Sora, tá, tudo bem. Professora Léo. Ai, tô com sede. Beleza? Não, Sora, pera. Não, Sora, pera. Meu Deus, Sora, calma aí. Tá bom, tô calma. Pronto. Agora, terminei. por mim, tudo bem. Tá tudo bem agora. Pelos demais, tudo bem também? Sim, Sora, tá bom, pronto. Tá bom. Calma aí. Agora sim. Gente, mas eu venho falando isso a semana inteira, pode? Já era. Já era. Vamos lá. Então, vamos aprofundar essa visão aí de vocês em relação ao conceito. Na 8 é para circular as palavras que antecedem o quezinho aí, tá? No caso, ele é um termo específico gramatical. Mafer, fala para mim a palavra que antecede na primeira oração o primeiro que e na segunda oração o quezinho também. Na primeira é editora e na segunda é falta. Perfeito. Que classe gramatical essas palavras se enquadram? Elas são verbos ou substantivos? Substantivo? Show. Escreve lá em cima, substantivo, por favor. Sendo assim, esse que é conjunção integrante ou pronome relativo, Mafer? É pronome relativo? Show, porque tem substantivo antes. Então, na 9, pronome relativo. Matheus, lê para mim, por favor, a 10. 10, tá. Analise essa oração. O público considera que a autobiografia desse artista é interessante. Lê A também? Pode ler A.
A. Trata-se de um período simples ou composto? Justifique sua resposta. Quantos verbos tem? Matheus, localiza para mim os verbos, para a gente saber. Considere. Tá. E é? Perfeito. Então, é simples ou composto? Composto, porque tem 2. Muito bem. Show. 2 orações, né? 2 verbos aí, período composto. Pode ler a letra B. B. Qual a função da palavra que nesse trecho? Então, Matheus, vamos partir do pressuposto que o pronome relativo que vem antes é um substantivo e da conjunção integrante o que vem antes é um verbo. Nesse caso, o que é pronome relativo ou conjunção integrante? É pronome relativo. Tem certeza? O que vem antes do que na oração? É um substantivo ou é um verbo? É um verbo. Então é? Então é uma conjunção integrante. Muito bem. Qual é a função, então? De conector, de conjunção integrante. Letra B aqui, ó, é conjunção integrante. Se tem verbo antes do conector, é conjunção integrante. Se tem substantivo, é pronome relativo, tá? Bia, lê para mim o zoom aqui. Atenção, você já viu que a palavra aqui é muito usada na composição de textos? Leio. Atenção, você já viu que a palavra aqui é muito usada na composição de textos, por exercer diversas funções. Apresentamos a seguir 2 delas. 1. Retoma termos anteriores, exercendo a função de pronome relativo. Nesse caso, pode ser substituído por o qual, a qual e suas variações. Exemplo. Os jovens que estudam nessa sala são muito dedicados. 2. Liga orações subordinadas exercendo a função de conjunção integrante. Exemplo. Você ouviu que fulano está borocochô? É preciso planejar e revisar o texto bem cuidado para não utilizar excessivamente essa palavra, porque caracteriza um vício de linguagem conhecido como queísmo. Quando a gente fala assim, que ele fez muita coisa, que ele estudou, que ele aprendeu, que... E, gente, por favor, olha, tá me dando gastura, porque eu vi as pessoas na internet, assim, são pessoas estudadas, escrevendo o que junto. O é artigo, que é outra palavra. Não escrevam junto, por favor. Você ia adorar ver crianças quando elas ficam bravas, quando você fala... Você ia adorar ver as crianças quando elas ficam bravas, porque elas querem te xingar, mas elas costumam escrever tudo errado, tá ligado? É muito bom, velho. Ô, Luiz Henrique, lê pra mim a 11, por favor. Relacione as colunas conforme a função da palavra que. Então, A para pronome pronome relativo e B para conjunção integrante. Então, pronome relativo tem o substantivo antes e conjunção integrante tem o verbo antes. Faz para mim a primeira oração, Luiz Henrique, por favor. Na margem esquerda do rio Tietê, mais de 300 barracos se amontoavam, no terreno que era conhecido como Favela do Canindé. Muito bem. Pronome relativo? Pronome relativo, muito bem. O que for pronome relativo eu vou colocar de laranjinha aqui, tá? E a conjunção integrante eu vou colocar de verde. Pode ler a próxima, Luiz Henrique, por favor. Entre dezembro de 1960 e fevereiro de 1961, fortes chuvas fizeram o rio transbordar e castigaram os moradores, que foram todos retirados do local e realojados na Jabaquara, um conjunto de habitacional. Pronome relativo. Muito bem, porque moradores é substantivo. Pode ler a próxima. Na época, os jornais noticiaram que o exemplo da favela de Canindé deveria ser seguido em outros locais de São Paulo. Conjunção integrante. Perfeito, noticiaram, né? Verbo. Então, conjunção integrante. Pode falar a próxima. A maioria das pessoas nem imagina que o Parque do Ibirapuera já foi uma área de ocupação irregular. Em 1952, viviam ali 204 famílias, abrigadas em 186 barracos. Conjunção integrante. Perfeito. Imaginar é verbo, né? Tá conjugado. Então, ficou A, B e B, tá bom?
Vamos lá. Quando eu falo em oração subordinada substantiva desenvolvida, tá? Ela tem, então, o quê? A conjunção integrante aqui. E o verbo está em outra conjugação verbal. Quando eu falo em reduzir essa oração, essa conjunção integrante sai. Eu vou retirar o quê? E eu vou conjugar meu verbo no particípio, gerúndio ou infinitivo, ok? Se ela é reduzida, então o nome mesmo já diz, sai a conjunção integrante e eu conjugo, então, eu reduzo o meu contexto aí verbal, ok? Olha lá aqui, ó, sem conjunção com verbo no infinitivo, mas ele também pode estar no gerúndio ou particípio, dependendo da situação. Vamos lá. Leia o texto a seguir. A Esther está sem microfone. Rafa, lê para mim, por favor. Posso ler? Uhum. A 12, né, Sora? Isso, meu amor. Os alunos souberam que 4 de despejo, o Diário de uma Favelada, estaria entre as obras que a UFRGS e a Unicamp comprariam no vestibular. Esse é um dos resultados das ações que os movimentos sociais que defendem a igualdade de direito de mulher e negros vêm promovendo, desculpa. Desculpa, eu estava vendo uma outra coisa aqui, achei que tivesse alguma coisa no chat. Então, o que ele quer que ele faça? Ele vai falar, lembra que o que a Bia leu, ela falou assim do queísmo, né? De usar muito o que como conector. Ele quer que nós façamos substituições por pronomes relativos que tenham a mesma unidade de sentido aí. Lembra, a Bia deu até alguns exemplos. O qual, a qual, as quais, na qual. Então, o primeiro que a gente pode deixar. O segundo, vou destacar aqui para vocês, ó. O segundo, o terceiro e o quarto nós vamos alterar. É só passar um risquinho e escrever por cima dele mesmo. Não há a necessidade da gente reescrever tudo, tá bom? Então, os alunos souberam que o quarto de despejo diário de uma favelada estaria entre as obras as quais a UFRGS, então o primeiro vai ficar as quais, e a Unicamp cobririam no vestibular. Esse é um dos resultados das ações. E aí, qual a gente pode substituir? Os quais movimentos sociais. Os quais os movimentos sociais. O que mais? No qual defendem. No qual defendem a igualdade de direitos de mulheres e negros, vem promovendo. Muito bem. Perfeito. Brenda, repete todos para mim, por favor. Senhora, repete lendo o texto ou só falando? Só falando. Fala assim, o segundo que, no caso, né, que é o que a gente começou a alterar. Do segundo que em diante. O segundo é as quais, o terceiro é os quais e o quarto é no qual. Muito bem. Então, não há necessidade de reescrever sem necessidade alguma. Brenda, aproveitando que você já desmutou, lê para mim aqui, então, a condição da oração desenvolvida e a reduzida. Eu já expliquei, mas a gente só vai sistematizar um pouco mais. As orações subordinadas substantivas podem ser apresentadas nas seguintes formas. Desenvolvida, com o uso da conjunção integrante que. Exemplo. Os estudiosos defendem que não há motivos para preconceito linguístico. Reduzida, sem a conjunção e com o verbo no infinitivo. Exemplo. Os estudiosos defendem não haver motivos para preconceito linguístico. Dominar essas duas possibilidades da língua é uma maneira de tornar o estilo de escrita mais elegante e de evitar o queísmo. Então, lembra, desenvolvida vai ter a conjunção integrante. Na reduzida, eu vou retirar essa conjunção integrante sai, e o meu verbo pode vir no infinitivo, gerúndio, particípio. Percebem que o verbo infinitivo aqui, ó, são verbos terminados em ar, er e ir, tá?
Vou dar um exemplo. Então, ele quer que a gente reescreva na 13. As orações subordinadas podem ser reduzidas, isto é, reescritas com o verbo no infinitivo, retirando a conjunção integrante. É para economizar, diminuir, enxugar. Biografias e autobiografias mostram que a perseverança é necessária para a superação de dificuldades. Então, o início sempre vai permanecer o mesmo, não vou alterar, eu só vou alterar a subordinação, que é o que está destacado. Primeiro, vou riscar esse que, ele vai sair, e aí eu vou adaptar. Então, biografias e autobiografias mostram ser a perseverança necessária para a superação de dificuldades. Vai ficar, então, ser a perseverança necessária para a superação de dificuldades. Percebem que eu tenho que adaptar, eu tenho que colocar um verbo aí no meio, senão não vai ter um conector, vai faltar alguma coisa, porque se eu estou tirando, né, eu preciso acrescentar. Tentem fazer para mim a letra B, por favor. Senhora, repete a letra A para mim, por favor. Claro, repito sim. Eu só vou repetir a subordinação, tá? Ser a perseverança necessária para a superação de dificuldades. A letra B, a oração é: penso que cada um tem uma personalidade que admira. Penso. O que eu penso? Pensa que esse tem, eu vou alterar e ele vai vir para cá. Esse que sai, e aí eu vou conjugar esse tem. Como vai ficar? Com final ER, muito bem. Penso ter o quê? Cada um uma personalidade que admira. Vocês percebem que aqui na primeira, eu nem fiz essa linha de raciocínio, mas agora eu vou conectar com vocês. Eu transferi esse verbo para conectar no lugar do meu que. A mesma coisa na outra alternativa aqui, na letra B de bola. Eu transferi o verbo no lugar do que e conjuguei ele no infinitivo. A letra C. As biografias permitem que saiamos de nossos mundinhos. Eu vou conjugar esse verbo aqui no infinitivo. Como vai ficar? As biografias nos permitem sair de nossos mundinhos? Sairmos de nossos mundinhos. Tá? As biografias permitem sairmos de nossos mundinhos. Não precisa nem do nós, tá, Brenda? E não se esqueçam. Transformou em reduzida, saiu o quê? Se eu continuar colocando o quê, tá errado. Repito, peraí. Vou repetir. A B ficou, então, ter cada um uma personalidade que admira. A C ficou sairmos de nossos mundinhos, tá? E agora a gente vai para a letra D. O ator declarou que seu livro não tinha caráter autobiográfico. Vou transferir esse tinha, conjugar ele no verbo no infinitivo, vou retirar esse que e vou adaptar essa oração. Como que vai ficar? Gente, afinal, AR, ER e R. Como fica o verbo? Ter. Muito bem. Então, o ator declarou o quê? Ter. Não, gente, a oração é negativa. Então, como vai ficar? O ator declarou? Não ter. Não ter. Não ter. Seu livro de caráter autobiográfico. Ai, senhora, que agonia, pra mim a frase fica meio que esquisita. Aí eu falo na ordem errada. Então, é que aqui ela está em ordem direta. Quando a gente reestrutura, ela vai ficar numa ordem direta por conta da redução. No começo é mais complexo, mas a gente consegue.
Então, vamos lá. Então, ficou não ter seu livro de caráter autobiográfico ou caráter autobiográfico. Não precisa necessariamente ter a preposição, tá bom? Letra E. A livraria informou ao cliente que os exemplares do livro estavam esgotados. A gente vai mudar o estavam, professora? Vai. Isso, o verbo estavam, vou transferir ele para cá, perfeito. Como que vai ficar? Então, a livraria informou ao cliente. Estariam? Quase, estarem, quase, Henrique. Nossa. Então, a livraria informou ao cliente estarem os exemplares do livro, né? Desculpa, esgotados. Então, vai ficar estarem os exemplares do livro esgotados. No começo parece difícil, porque a gente só tem alguns exercícios para sistematizar, mas no CA tem bastante, eu deixei para a gente fazer em sala juntos, no modelo, né, nesse modelo online. Então, a gente vai conseguir esmiuçar um pouco mais, tá bom? O próximo exercício é para a gente desenvolver ela, tá? É para pegar ela reduzida e fazer ela na forma desenvolvida, tá bom? A gente só vai fazer, gente... Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver qual que a gente faz. Tá. Vamos fazer A, B e C, tá bom? Não tem necessidade de fazer muito mais que isso, não. Lê para mim, Isa, sem Z, o enunciado da 14. Oi, senhor. Uma oração subordinada substantiva reduzida pode retornar à forma desenvolvida. Leia a seguir algumas declarações do premiado biógrafo Rui Castro e desenvolva as orações sublinhadas. Então, já sei que para... Só um pouquinho. Para desenvolver, eu tenho que colocar o quê e tenho que ajustar esse verbo, tá bom? Não pode ficar mais no infinitivo. Lê A para mim. Oi, senhor, desculpa, meu fone caiu. Pode ler A, amor. Pode ler? Pode. Antes da escrita de uma biografia, é preciso haver muita pesquisa. Muito bem. É preciso... O que eu preciso colocar depois do preciso aqui? Que haja muita pesquisa. Que haja muita pesquisa. Que haja muita pesquisa. Falam, todos os alunos que passam por isso, eles falam muito mais fácil desenvolver do que reduzir. Porque da reduzir, a linha de raciocínio tem que ser maior. Letra B. Pode ler a B, por favor. Rui Castro acredita ser necessário a um biógrafo escrever de forma verdadeira e objetiva, com charme e com um certo humor. Então, depois de acredita, eu tenho que colocar o quê? Que é necessário? Que é necessário. Muito Acertou. bem. Vamos fazer rapidinho a letra C, então. Porque o resto não vai mudar, tá? A gente só vai acrescentar o que e vai mudar o verbo. O resto continua. Vai. Posso ler? Pode. Os biógrafos do século XIX julgavam poder imaginar o que pensavam os biografados e poder romantizar os relatos que faziam. Como vai ficar? Julgavam que podem... No passado. Que puderam. Podiam. Podiam, quase. Podiam. Que podiam. Tá bom? Vamos fazer a D, vai dar tempo de fazer. Peraí, pode ler, só. Isa. Tá bom. Os biógrafos afirmaram contar uma história e não a história. Ok, né? Os biógrafos afirmaram que... Contaram? Contaram uma história. Que contaram uma história. Perfeito. E vamos fazer a última rapidamente. Pode ler. Rui Castro declarou preferir não escrever biografias de pessoas que estão vivas. Nossa. E aí, como vai ficar? No presente. Prefere. Não escrever. Perfeito. Bye, bye, gente. Eu vou sair da reunião. Fer, não sei. Tchau, Sora. Tchau, gente. Ô, Fer, como é que eu saio aqui? Bom fim de semana. Tchau, Sora. Peraí, gente, eu não sei. Ela tá ali, Sora. Ô, Fer, se eu sair, eu te derrubo? Como que eu faço? Você... Ah, como anfitriã, tá bom.
É isso? É isso. Ah, então tá bom. Peraí. Tá bom. Deu tempo de eu entrar. Deu, já tá como Deu. anfitriã. Você é very Isso aí Já não tá. tem problema, então, já né? apareceu a notificação. No problem. Beijo, gente. Tchau, Bom fim de Sônia. Tchau, semana. Sônia. Tchau. Tchau, bom final de semana. Não.